Hoje, o nosso convidado é o imortal Arnaldo Paiva, ocupante da cadeira de número 4 da Casa das Casas da Cultura, Caeté. E hoje ele falará sobre o tema Crônicas como gênero literário. Este é o Pod Letras, o podcast da cultura, uma iniciativa da Academia Alagoana de Letras, com o apoio de uma das famílias mais tradicionais do estado que aposta nas iniciativas sociais e culturais, tendo à frente Luiz Pereira, Luiz Carlos Macambira e Guilherme Macambira, 3 gerações de timoneiros da empresa L. Pereira, especializada na construção de estradas. Como convidado de hoje, nós temos Arnaldo Guedes de Paiva Filho, nosso Arnaldo Paiva, vice-presidente da Academia Alagoana de Letras, ocupante da cadeira de número 4 da Casa das Casas da Cultura Caeté, e hoje falará sobre o tema Crônica como gênero literário. E eu lhe pergunto, o que é crônica e o que a diferencia de outros gêneros narrativos, como conto ou reportagem? A crônica é um gênero textual muito popular aqui no Brasil. E para entender o que seja crônica, você tem que ir para o significado do seu nome, a etimologia do nome crônica. De onde vem crônica? Crônica vem do termo grego cronos, que significava o titã do tempo, na era do Olimpo, naquela era mitológica. E você pergunta, mas o que é que tem a ver crônica com tempo? Eu digo, tem que haver tudo, porque a crônica, ela é um texto, um gênero textual que ele procura capturar o momento, capturar o instante, capturar aquele momento e dele, então, dar-se um olhar subjetivo. Eu sempre costumo dizer, dentre as explicações para a crônica, é como se o escritor ele olhasse para o fato, para a notícia, como uma lupa. Ele tem que desvendar o que está ali, lá no meandro da notícia, lá no cantinho, entendeu? Então, o cronista, ele tem um olhar diferenciado sobre o mundo. Por exemplo, eu sempre coloco da seguinte forma: é como se você quisesse ver o mundo através de um buraco de uma fechadura. Você olha ali pelo buraco da fechadura e você vai procurar encontrar aquilo que seduziu você aí naquele espaço para ver. Então, o que eu acho bonito da crônica é isso. É você pegar um fato corriqueiro, um fato comum, você falar sobre o futebol ou ir à feira. Por exemplo, você que é nosso presidente da academia, escreveu uma crônica muito interessante. Um dia que você fala que estava na feira, ouvindo as pessoas conversarem. Então é isso a crônica. É você pegar o dia a dia do povo e você traduzir aquilo num texto curto. É uma forma de entretenimento. A crônica é uma maneira de se você colocar subjetividade numa coisa bem objetiva. Você pega assim, um fato banal do dia a dia, por exemplo, você foi no bar tomar uma cerveja, aí você olha para aquela cerveja e você começa a falar da cerveja. O que é a cerveja? O que ela significa para você? O que é que a cerveja tem no seu sabor que lhe remete a boas lembranças? Então a crônica é isso, é você retirar de fatos banais, de fatos simples, coisas maravilhosas. Não tenha dúvida. É ser um copiador do cotidiano, né? Ver e escutar o que o cotidiano mostra aos mais atentos, seja ele o que for. Mas e a crônica no Brasil, como ela surgiu? E por que se consolidou assim como um gênero tão buscado, tão procurado, tão lido? A crônica, ela surge no Brasil com o jornal. Porque, na verdade, antigamente, a crônica era assim, por exemplo, o rei ia lá, tinha o seu cronista que ia contar, narrar aquelas coisas que ele fez, as conquistas que ele conseguiu.
Então, a crônica tem essa função de relatar fatos históricos cronologicamente. Mas, da forma que ela foi concebida atualmente, ela surgiu como? Quando surgiu os jornais, precisava no jornal um espaço onde o leitor pudesse encontrar não só aquela notícia fria, seca, mas ele pudesse também encontrar uma forma de entretenimento. Como assim uma notícia simples, uma fofoca, um diz que me disse, alguma coisa que tirasse o leitor da frieza do texto jornalístico. Entende? E até na outra pergunta, você perguntou qual que diferenciava a crônica do texto jornalístico, é justamente isso. É porque o cronista, ele não se apega somente à notícia. Ele coloca a notícia, mas dela tira o sumo. É como se espremesse um limão. Você tira o sumo da notícia. Então, a diferenciação do texto jornalístico para a crônica é justamente esse olhar diferenciado. E também do conto, porque geralmente, em regra, o cronista ele fala sobre fatos reais. Geralmente o cronista se coloca em primeira pessoa, ou ele fala assim, um dia desse estava com a minha tia no cinema e aconteceu isso e isso. Ele sempre se coloca dentro da notícia. Então o leitor acha que aquele fato contado pelo cronista é um fato real. Entende? Então assim, o leitor tem aquela afinidade com o cronista. Quando você lê uma crônica, você não se preocupa com a história da crônica. Você se preocupa no que a crônica pode lhe informar de melhor. Entende? Então, assim, o que a diferencia a crônica do conto e do jornalístico é isso. É como se a crônica ela fosse um terreno de várzea. Né? De um lado, na terra firme, está a notícia, e do outro lado está o rio, que seria a literatura, que é o conto, a ficção. Embora exista a crônica que tenha ficção, mas geralmente, inclusive o Antônio Prata, um grande cronista atual, ele disse que uma vez ele recebeu muitas críticas, porque ele escreveu uma crônica e depois ele revelou que aquela crônica não era verdade, que aquilo ali ele fez, foi uma ficção que ele criou. E ele disse que os próprios leitores fizeram assim, uma crítica muito séria a ele, porque o que o leitor quer do cronista é a opinião, a verdade, a transparência. Sim? Então, esse gênero que ele traz o entretenimento, que ele traz o humor, que ele traz a reflexão, esse gênero caiu muito no gosto popular. O brasileiro adora a crônica. Estão dizendo até que a crônica é brasileira, embora não seja. Mas eu lhe pergunto, você acha que dentro desse raciocínio a crônica seria um gênero de menor importância em relação aos demais? Olha, existe vamos dizer assim, essa colocação de algumas pessoas. Só que, veja bem, os maiores escritores brasileiros foram cronistas. Os melhores escritores, por exemplo, Machado de Assis foi um dos precursores da crônica no Brasil. Clarice Lispector, também uma grande poetisa, também foi cronista. Né? Você tem pessoas, escritores como José Garcia Marques, também foi. Essa de Queiroz, o nosso português, essa de Queiroz, também foi cronista. Aí você diz assim, mas por que todos esses escritores, eles foram cronistas? Existem algumas explicações. Primeiro porque um escritor, para fazer nome, ele precisa ser conhecido. E qual era o veículo que vamos dizer assim, colocava um escritor em evidência na época, antes da internet? Era o jornal. Então você escrevia para o jornal, você se tornava conhecido. E aí você publicava os seus livros. E também você recebia por publicar no jornal. Você recebia e você tinha o seu ganha-pão garantido. Porque para escrever um romance demora muito tempo, para você escrever uma poesia também tem que ter um leitor específico. E o cronista não, ele escreve para todo mundo. O leitor da crônica, ele é qualquer pessoa. Existem pessoas cultas ou pessoas simples
Todos leem o jornal, liam, né, pelo menos antes da internet. Mas o que fazia isso? Fazia com que a crônica fosse uma coisa popular. E ainda, a linguagem da crônica é uma linguagem simples. Não pode ser uma linguagem rebuscada. Ninguém escreve uma crônica com palavras difíceis. Não precisa você ir para o dicionário para ver o significado de uma palavra que está numa crônica. Porque se você fizer isso, você já vai comprometer a sua crônica. Você tem que falar na linguagem do povo, você tem que ir lá onde o povo está e tirar aquelas expressões. O uso próprio da população faz com aquela a palavra. Então, o que define a crônica dessa forma, que dá esse gosto popular, é isso. Essa afinidade com o público. Porque ali na crônica você tira uma piada, você trata de política, você faz mil e uma observação usando palavras que estão ali próximas do povo, né? Tenho dúvida. Veja bem, este é o podcast da Academia Alagoana de Letras, o Pod Letras, uma iniciativa da Casa das Casas da Cultura Alagoana, tendo o apoio da construtora L. Pereira, especializada na concepção de rodovias em Alagoas, no Nordeste e também no Brasil. Mas, dentro ainda das crônicas, a crônica existe, a crônica que tem o humor como característica, sempre uma forma mais simplesmente de descrever uma realidade, ou esse humor pode atenuar uma situação? Olha, a crônica, você pode tem várias vertentes. Você pode, por exemplo, o Luiz Fernando Veríssimo passou a vida todinha escrevendo crônicas com humor. Então você tem a velhinha de Taubaté, né? Você tem o analista de Bagé, você tem as mentiras que os homens contam, comédias da vida privada, da vida pública, comédias para se ler na escola. Todos esses livros dele, né? Eles foram escritos com humor. Porque o Fernando Veríssimo dizia o seguinte, que com humor a gente pode dizer tudo. Não é? E é bem dentro do espírito brasileiro, essa coisa da piada, da anedota, de você tirar onda, como se diz. Né? Você chega ali e você faz uma piada de qualquer coisa. Ou seja, um fato político, ou seja, um fato econômico, ou seja, um jogo de futebol. Não é? Então, por exemplo, o Nelson Rodrigues, ele escrevia muito crônicas sobre futebol, não é? Também. Né? Já o Rubem Braga já era uma crônica já cheia de lirismo, reflexões, nostalgia, né? E outros poéticos. Por exemplo, eu trouxe aqui uma crônica que eu achei muito interessante do Carlos Drummond de Andrade, que foi um dos grandes poetas brasileiros. E ele fala sobre o furto de uma flor. Quer dizer, um tema tão banal, você furtar uma flor, e daí ele escreveu essa pérola. Repara só. Furtei uma flor daquele jardim. O porteiro do edifício cochilava e eu furtei a flor. Trouxe-a para casa e coloquei-a no copo com água. Logo senti que ela não estava feliz. O copo destina-se a beber e a flor não é para ser bebida. Passei-a para o vaso e notei que ela me agradecia, revelando melhor sua delicada composição. Quantas novidades há numa flor, se a contemplarmos bem. Veja bem aquilo que eu falei. Você olhar pelo buraco da fechadura, olhar a flor com esta visão. Sendo autor do furto, eu assumi a obrigação de conservá-la. Renovei a água do vaso, mas a flor empalidecia. Temi por sua vida. Não adiantava restituí-la ao jardim, nem apelar para o médico das flores. Eu a furtara, eu a via morrer. E ele continua. Já murcha e com a cor particular da morte, peguei-a docemente e fui depositá-la no jardim onde desabrochara. O porteiro estava atento e repreendeu-me.
Que ideia sua! Vi jogar lixo de sua casa neste jardim? Repara só que sutileza do Carlos Drummond, de um fato banal de roubar uma flor, ele transforma isso numa reflexão de vida. Ele fala sobre o sentimento do ser humano, a sua relação com a natureza, não é? A incompreensão humana, porque o porteiro não entendeu como é que ele ia, achou que aquela flor já morta era um lixo, quando a flor fazia parte do jardim. Então você vê o que é a crônica. A crônica ela tem várias formas. Essa aí é uma crônica poética, vamos dizer assim. Então, existe o cronista que ele trabalha de forma mais concreta, por exemplo, um cronista que escreve sobre um time de futebol ou sobre a política. Então, ele está descrevendo algo que está acontecendo em andamento. O outro cronista que escreve, vamos dizer assim, sobre a influência do metanol, tão atual, né, como o uso que aconteceu tempos atrás aí na nossa realidade, colocado nas bebidas. Ou então de uma pedra, uma forma mais abstrata. Então, esses cronistas, eles são tão concretos quanto abstratos, e eles se diferenciam, não é isso? Muito. Inclusive, essa falou da pedra, eu me lembrei, tem uma crônica de Raquel de Queiroz, A Pedra Encantada, né? Que aí o que é a história da Pedra Encantada? É uma pedra numa praça, né? Que ela, durante a noite, ela se transforma numa mulher. E tem um homem que vai à noite na praça, né? E sempre procurando essa mulher. Mas durante o dia, ele só vê uma pedra. E aí, é bonito isso, porque isso aí é uma crônica. Criatividade da criatura. A criatividade. Aí perguntaram, o que é uma crônica? Eu disse, olha, crônica é tudo aquilo que você diz que é crônica, entendeu? Porque você pode, ela tem muitos matizes. Você pode, por exemplo, tem muito... A partir dos anos 90, né? A crônica caiu muito, perdeu muito o que era, porque a crônica chegou no seu ápice no Brasil em 1950, 1960, 1970, né? Junto com Rubem Braga, junto com o Luiz Fernando Veríssimo, né? Com o Fernando Sabino, né? Mas aí, depois de 1990, a crônica caiu em desuso, porque as pessoas diziam assim, puxa, o Brasil cheio de problema e você está escrevendo sobre flor, está escrevendo sobre pedra, entendeu? Então começaram a dizer que era um gênero que a pessoa era alienada quem escrevia crônica. E aí passou-se a moda de escrever, seriam as pessoas transformarem em articulistas políticos, né? Então a moda, todo mundo sabia de política, só se falava de política. Então os cronistas foram transformados em articulistas políticos. Aí surgiu uma gama de cronistas que falavam só de política, né? Mas isso está mudando de novo, sabe? E tem o cronista social também. Né? Também tem o cronista social, né? Mas hoje está mudando de novo, né? Porque hoje tem uma geração nova, por exemplo, aqui eu citar aqui o Humberto Werneck, a Tati Bernardi, o Antônio Prata, né? Afonso Romano de Santana, o Fabrício Carpinejar, né? O próprio Arnaldo Jabor. Então, grande. não é? Então, assim, você trata de vários assuntos, também a política, mas não precisa, mas você não perde aquela característica do cronista, que é justamente dar aquele olhar subjetivo, aquele olhar pessoal, aquele olhar diferenciado a um fato banal, né? Por exemplo, dizia assim que o cronista é como se fosse assim, ele está ali na mesa de bar e ele está ali batendo papo com outra pessoa, né? Falando sobre qualquer assunto, falando sobre a vizinha que traiu o marido, não é? Sobre o roubo que houve na rua, do assaltante que foi solto, entende? Então, esses fatos assim do dia a dia, eles podem assim realmente se tornar importantes dependendo da ótica do cronista. Beleza. Então, confrade Arnaldo, só lembrando que esse é o Pod Letras, o podcast da cultura, uma iniciativa da Academia Alagoana de Letras,
com o apoio da empresa construtora L. Pereira, especializada na elaboração, concepção de rodovias no estado alagoano e na região Nordeste. Mas eu lhe pergunto, como a crônica ela pode misturar experiências pessoais e memoriais coletivas? Veja bem, toda crônica ela tem vamos dizer assim, a marca do cronista. O cronista imprime uma marca pessoal, porque a crônica ela nasce a partir do seu olhar do mundo. Quem escreve dá a conotação que ele entende do mundo. Obviamente que esse cronista ele está inserido na sociedade. E os assuntos que ele vai abordar são aqueles assuntos contemporâneos. São os assuntos em moda, os assuntos que estão acontecendo. Então, neste momento que ele trata desses assuntos, ele, ao mesmo tempo que ele tem o seu olhar pessoal, ele também está interagindo, né, com a ideia da coletividade. Né? Ele está ali vivendo aquele momento, porque ele está inserido naquele meio. E o que é interessante é que o cronista, eu creio, ele coloca na sua obra, nos seus textos, um pouco do seu estilo, do seu DNA, né? Se você é uma pessoa triste, as suas crônicas serão tristes. Se você é uma pessoa alegre, negativa, alegre, positiva, ela vai ser negativa, alegre ou positiva. Não seria isso também? É isso, porque é isso. É interessante porque eu já li assim que, por exemplo, um autor, um romancista, você compra o livro pelo assunto do livro. Você compra o livro porque ele trata de um tema que lhe agrada, né? Falar sobre liberdade, falar sobre causas sociais, você compra o livro nesse ponto. Mas já o cronista, ele tem uma marca tão pessoal na obra dele que as pessoas vão ler, não vão ler ele não pega a crônica, ele vai ler Luiz Fernando Veríssimo, ele vai ler Rubem Braga, ele vai ler Clarice Lispector, Carlos Drummond de Andrade. Entende? Você procura mais encontrar o autor. Exatamente. Diferente do personagem, que você chega, por exemplo, numa novela, outro texto, você tem o personagem, não sabe nem quem escreveu aquela novela, né? Como título, como estilo literário. Exatamente. Você define bem, você sabe quem escreveu aquilo. Tem a marca pessoal. É como um pintor. Um pintor, né? Pinta um quadro, você tem a marca daquele pintor. Não tem como você dizer que não foi. É verdade. Mas seria possível nós dizermos que a crônica ela forma uma consciência crítica nos seus leitores? Com certeza, né? Porque você, por exemplo, você quando escreve sobre um assunto, você dá o seu olhar sobre aquele assunto. Então o leitor vai concordar ou não. Porque a crônica não deixa de ser uma emissão de uma opinião. Porque no momento que você escreve sobre um assunto, você deixa a sua marca ali. Então o leitor vai concordar com você ou não. Você não pode escrever uma crônica que você não emita o seu olhar, o seu entendimento sobre aquele assunto. Que poderá até causar. Fulano escreve só sobre o azul, eu só gosto do vermelho. Ou vice-versa, não é isso? Exatamente. Então, quando você vê aquele autor, você não quero nem olhar. Nem olhar, porque você já sabe que aquele autor, as ideias dele não combinam com a sua, né? Nunca vai... Então, o cronista, você procura. Eu vou ler a coluna do cronista tal, né? Porque aquilo ali lhe agrada, né? Você está procurando uma pessoa que você sinta um feedback com aquela pessoa. Entende? Não tenha dúvida. Mas, novamente falando, é muito importante dizer que nós estamos aqui com o apoio de uma empresa construtora de rodovias, a L. Pereira, especializada, das mais aplaudidas no território alagoano e no Nordeste, né? Esse é o Pod Letras, o podcast da cultura em nossa terra, uma iniciativa da Academia Alagoana de Letras. O escritor, ele acalenta a ideia de sempre colocar pensamentos em letras, transformar pensamentos em letras, e isso ele consegue a partir do momento que ele se dedica
a leitura também. Qual seria a importância da leitura na concepção de uma crônica? Primeiro para você escrever, você tem que ler, né? Porque você não pode emitir uma sua opinião sobre o mundo se você não tiver recebido informações do mundo, né? De alguma forma. Ou você tem presencialmente ou virtualmente. Exato. Você tem que vencer as suas experiências. Dos livros, ou dos livros ou da sua vida, né? Né, Sam? Mas então é normal que você, ao você escrever, você transmita tudo aquilo que você filtrou na sua vida, que você acha que é importante. Então aí eu não tenho a menor dúvida de que seja, né, isso. Né? Agora, o interessante é que, por exemplo, a crônica, que ela nasceu com o jornal, né? Porque com vamos dizer assim, a diminuição do jornal, do papel, da imprensa, o papel, e agora passando para as redes sociais, ela começa a migrar para outros meios de divulgação, né? Hoje você tem a crônica, hoje ela pode ser lida, né? Através de plataformas específicas, né? Ou as famosas também newsletters, que estão agora sendo criadas, que você paga para poder... você paga uma taxa para poder ler aquele escritor. Você vê a crônica na televisão, né? Você vê, porque tem, por exemplo, o Arnaldo Jabbour, né? Também ele é um cronista televisivo. Você acompanha a crônica através do rádio. Hoje existem vários meios de você ter acesso a uma crônica. Tem pessoas que têm, como a Marta Medeiros, por exemplo, ela tem uma clientela cativa, né? Através dos livros que ela compila as suas crônicas. Né? Agora, o cronista, ele seria um observador do cotidiano ou um intérprete da alma humana? Eu acho que os dois, né? Os dois, porque para você interpretar, você tem que observar, né? Até um cientista, né? Ele faz experiência através da observação. Então, eu acho que o cronista é um observador de almas, de paixões. O cronista ele é uma espécie de, vamos dizer assim, tradutor. Ele traduz. Então, por exemplo, quando um cronista escreve sobre paixão humana, aquela crônica dele sempre será atual, entendeu? Porque a paixão, ela é eterna. A paixão, ela fica para sempre. Então, eu acho que é isso aí. O cronista, ele é uma espécie de intérprete do ser humano. Arnaldo Paiva, sabes que você é um escritor da poesia, de romances. Eu lhe pergunto, todo escritor, você seria um cronista? Ou somente aqueles que possuem o olhar mais específico para a realidade teria essa característica, considerando que o romance é algo bem mais longo, você tem muito mais espaço para descrever. E a crônica é algo bem sucinto, bem mais... Seria, vamos dizer, um duelo, não é? O outro é uma guerra. Exatamente. Eu penso assim, eu realmente nunca escrevi crônica. Entende? E eu só me dei conta que eu nunca escrevi crônica no momento que eu vim falar sobre a crônica. Porque eu me dedico com poesia, ao conto e ao romance. Mas eu nunca procurei sair desse rio para ir para esse terreno da várzea, né? Isso aí eu sinto falta disso. E assim, até foi bom essa nossa conversa, porque abriu em mim assim uma curiosidade, né? Para também poder olhar por essa fechadura, entendeu? E ver o mundo. Estou entendendo. Veja bem, o que é interessante a simplicidade caracteriza como uma característica essencial da crônica, não é isso? Mas seria também o seu maior desafio? Não. Eu acho o seguinte, eu acho que o escritor tem que procurar estar junto ao leitor. Até eu
tenho, assim, nos meus escritos, eu tenho evitado usar termos mais rebuscados, né? Porque às vezes você escreve e algumas pessoas não entendem o que você escreveu. E afasta. Afasta, você perde o público, né? Então, acho que o maior desafio do escritor é escrever para ser lido. Eu acho que aí está o nosso maior desafio. A gente tem que escrever para ser lido. E isso aí, encontrar este ponto de equilíbrio é o que é mais difícil para o escritor. Ele nem ser prolixo, nem ele ser também usar uma linguagem muito rasteira. Ele tem que usar assim, uma forma de ser compreendido por quem o lê. Exatamente. E uma das características da crônica é ele ser sucinto e objetivo, né? Porque ele tem, ao contrário do romance. Então, às vezes, o cronista ele tem uma grande dificuldade de migrar para o romance. E o romancista, a mesma coisa, indo e vindo. Né? Apesar de ter citado de que grandes romancistas iniciaram como cronistas. É justamente por isso, porque o cronista ele recebe um espaço ali para escrever, então é limitado. Então ele já começa a se, vamos dizer assim, um comportamento de escrever, se podar, ele já escreve dentro daquele estilo. E quando ele passa para um texto mais complexo, mais longo, ele sente muita dificuldade. Entende? O que é interessante, veja, tudo que é bom passa rápido. E estamos aí quase no final do nosso Pod Letras, do podcast da cultura. E o que fica dessa nossa conversa, que a crônica é um gênero distante, mas também ela tem o dom de se tornar eterna. Não é isso? Você tem crônicas belíssimas, como você citou algumas. Tem outras crônicas que são peças realmente que devem ser lidas e relidas por muito tempo. Mas nós estamos extremamente felizes, Arnaldo Paiva, por sua colocação a respeito disso. É mais um capítulo do nosso Pod Letras, do podcast da cultura. E eu lhe digo, eu sou Alberto Rostão Leverli, o atual presidente da Academia Alagoana de Letras. E Arnaldo Paiva, nosso vice-presidente, ocupante da cadeira número 4. Eu lhe agradeço por todas as suas informações. Obrigado também à empresa L. Pereira, através dos seus timoneiros, Luiz Pereira, Luiz Carlos e Guilherme Macambira. E muito alegre, muito feliz. Eu passo a palavra para você para dizer, em termos de crônica ou de romance ou de poesia, um adeus aí, agradecer aos seus rádio ouvintes, aos seus telespectadores. Eu que agradeço a oportunidade, né, de estar falando de algo que eu também estou aprendendo. Né? Ao mesmo tempo que eu falo sobre a crônica, eu estou aprendendo, estou me enriquecendo, porque procurando ter mais contato com esse gênero textual, né, com esta forma de escrita, que realmente é encantadora. Existem crônicas belíssimas, né, e crônicas eternas, como, por exemplo, uma crônica de Machado de Assis que fala dos bondes elétricos. Quando surgiram os bondes elétricos, em substituição aos bondes puxados por tração animal, né, ele escreveu uma crônica que até hoje é atual. Né? Apesar de ter sido escrita há mais de século, ela continua atual, porque ela aborda relações humanas de empregado com empregador, ela aborda os avanços tecnológicos que já estavam acontecendo naquela época e que continuam até hoje temas atuais. Então, tudo isso é muito enriquecedor para todos nós que temos contato com isso. Arnaldo Paiva, muito obrigado. Eu que agradeço.